Atos 15, já passamos da metade do livro de Atos. Daqui a um pulo estaremos em Romanos. Então, como sempre de costume, às quartas-feiras temos estudado todo o Novo Testamento, já fizemos todos os evangelhos, e para quem quer revisar os evangelhos, Mateus não temos. Temos só algumas mensagens, porque nós começamos a gravar mesmo o estudo de Mateus lá pela metade. Mas Marcos, Lucas e João estão completos na playlist do nosso canal da ICNV Parque Anchieta. Então, se você quiser consultar o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, já está lá. E também as outras aulas de Atos que se perderam, qual você não pôde, por algum motivo, vir ou queira revisar. Então, vamos lá. Atos 15. Vamos ler apenas até o versículo 5, e depois a gente continua a leitura. Então, Atos, capítulo 15, do 1 ao 5 primeiramente, depois a gente continua na leitura. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, juntos com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir que eles obedeçam à lei de Moisés. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, Senhor, a Tua palavra é poderosa, ó Pai, para transformar, libertar, mudar a vida do ser humano. É crendo no poder da Tua palavra que nós estamos aqui, ó Deus, para aprender mais de Ti e para sermos pela Tua palavra transformados. Quebra, ó Deus, tudo aquilo que tem nos impedido, ó Pai, de sermos impactados pela Tua palavra, Senhor. E que essa semente do Evangelho possa encontrar em nossos corações um terreno fértil, que ela cresça e multiplique para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Fala aos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Como o pastor já tinha deixado a deixa no capítulo passado, nós veríamos que nesse capítulo haveria uma grande confusão, um grande barraco, e o capítulo é basicamente isso. Ele vai nos mostrar momentos de contenda entre os irmãos. Lucas mostrando que, de fato, nem sempre tudo ocorre da maneira como esperamos. Muitas das vezes vão haver momentos em que haverão discordâncias, em que haverão problemas pessoais entre os irmãos, mas esse capítulo é muito importante, pois Lucas vai nos mostrar como a igreja soluciona essas questões e vai também estabelecer um padrão de doutrina para os gentios que agora estão adentrando a igreja. Por quê? Como nós já tínhamos visto desde os capítulos passados, havia uma crença de que para a pessoa ser cristã, ela deveria primeiro passar pelo judaísmo. E essa crença tem sido quebrada. Nós temos visto que os gentios têm se convertido, ou seja, gentio é todo aquele que não é judeu. O gentio, aquele que não é nascido judeu, ele tem se convertido e tem automaticamente se tornado cristão, sem necessariamente passar pelo judaísmo. E isso gerou algum problema. Qual o problema? Nós vemos aqui que o texto começa: alguns homens, ou seja,
não destaca nenhum tipo de importância ou hierarquia desses homens na igreja. Não fala alguns presbíteros, alguns discípulos, alguns diáconos. Fala alguns homens, ou seja, membros da igreja, que não tinham autoridade doutrinária para ir a qualquer lugar e tecer nenhum tipo de doutrina. Mas isso eles fizeram. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia. Pensa numa viagem. E passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, eles vão para essas igrejas que Paulo estava fundando, igrejas que vinham dos gentios, ou seja, pessoas que não tinham a doutrina judaica. E eles chegam para essa igreja e começam a trazer uma doutrina para eles. Qual é a doutrina? Que para eles serem salvos em Cristo Jesus, eles precisavam ser circuncidados, ou seja, passar pela lei de Abraão. A circuncisão era a marca da lei de Abraão, era a marca da aliança de Deus com Abraão. Então, o povo judeu, o povo abrânico, o povo hebraico, tinha que ter essa aliança na carne. Então, todo menino era circuncidado quando nascia, e quando alguém se convertia ao judaísmo, mesmo que adulto, deveria ser circuncidado também. E eles chegaram com essa doutrina para esses homens, que eles nunca foram circuncidados, que não tinham outro tipo de fé, ou tinham outro tipo de modo de vida, e nunca foi ensinado isso a eles. Paulo chegou pregando o evangelho de Cristo Jesus. De repente, chegam esses homens que vêm lá de Jerusalém e falam: viemos aqui trazer uma palavra para os irmãos, e vocês estão num caminho errado. Desse jeito, vocês não vão encontrar salvação. Para que vocês sejam salvos, vocês precisam ser circuncidados. E isso, obviamente, levou ao que o versículo 2 vai nos dizer. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Quando o texto vai nos apresentar grande contenda, pode imaginar uma briga feia, pesada. A Bíblia é escrita numa língua litúrgica, mas imagina uma briga terrível que aconteceu aqui. Chegam caras que provavelmente Paulo e Barnabé nem conheciam, porque não tinha como conhecer todos os membros de todas as igrejas espalhadas, sem autoridade nenhuma, sem que os apóstolos mandassem. Eles entram na igreja que Paulo e Barnabé estavam pastoreando, liderando, e chegam trazendo uma doutrina diferente. E Paulo vai dizer: que isso? De onde vocês tiraram isso? E pensa numa confusão. Foram designados, isso levou Paulo, versículo 2, e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados junto com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e os presbíteros. A confusão foi tão grande que a igreja falou: Paulo, Barnabé, pega uma rapaziada aí e vão lá em Jerusalém ver que história é essa. Porque vocês estão dizendo que não precisa, eles estão dizendo que precisa. Como é que vai ser essa situação aí? Alguém tem que resolver isso. Então pensa numa confusão, a igreja num momento de perseguição. Paulo quase morreu na última viagem que ele fez apedrejado. Esse homem agora tem que sair da Antioquia, ir para a Judéia, com todos os riscos possíveis, para resolver esse problema que esses homens vieram trazer, e sabe lá por quê. Versículo 3. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Ou seja, eles estão indo, é uma viagem muito longa. Então, cada cidade que eles paravam, eles iam se hospedar onde? Iam se hospedar nas próprias igrejas que haviam sido fundadas. Então, quando eles chegavam na igreja de Samaria, chegavam na igreja, eles iam contando o que aconteceu com os gentios quando? Na viagem missionária de Paulo. Então, pensa, eu tenho que ir daqui a Nova Iguaçu. Vou andando. Vou dar uma paradinha ali na igreja de Nilópolis. Vou relaxar ali. Aí eu conto a maravilha que aconteceu. Depois, vou dar um pulinho. Estou cansado. Parar lá em Mesquita, conto as maravilhas de Deus. É isso que Paulo está fazendo. Ele está andando nessa caminhada, está parando nas igrejas onde tem crente, está contando os bons resultados da viagem missionária que havia feito. Isso alegrava o coração dos irmãos. Versículo 4. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Ou seja, chegaram, foram bem recebidos por toda a liderança da igreja, e ali contaram as maravilhas que aconteceram na viagem missionária. Versículo 5.
Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Pronto, desmascarou a charada. De onde vieram aqueles homens que chegaram pegando uma doutrina, não sei o que, sei lá. Vieram desse partido. E o Lucas utiliza esse termo mesmo, partido, e a gente já imagina algo político, né? O partido político, sim. Partido é um grupo que deveria defender um ideal. Então, havia aquele grupo dentro da igreja. Eles são fariseus que se converteram. Nós sabemos que os fariseus foram grandes perseguidores de Jesus. Mas nós vimos pela história dos evangelhos que muitos se converteram, de fato. Alguns fariseus se converteram. O próprio Paulo era um fariseu e converteu-se. Mas eles trouxeram consigo toda aquela hipocrisia, toda aquela carga pesada, tudo aquilo que eles jogavam em cima do povo judeu, agora eles estão jogando em cima da igreja. Então, tudo aquilo que Jesus contendia contra eles, eles creem em Cristo Jesus, mas eles trazem essa carga com eles. E sem sabedoria nenhuma, criam confusão na igreja. O que eles deviam ter feito? Deviam ter chamado os líderes, os apóstolos, e falado: olha, ficamos sabendo que o irmão Paulo está montando igrejas lá, tal, sendo que nós temos uma crença, nós acreditamos que devem ser circuncidados. Os senhores, como líderes da igreja, o que os senhores acham? Vamos orar, vamos ver, não. Vão lá falar com esses caras, eles foram por conta própria resolver aquilo que eles acreditavam ser um problema. E daí veio toda essa confusão. Então, se você pensa que quando vamos fazer algo na igreja, de repente acontece alguma confusão, alguma contenda, vem alguém que não está nem interessado no assunto, vem alguém que não está nem participando, trazer contenda, isso é algo novo. Não é, nunca foi. Desde o princípio da igreja sempre aconteceu isso e sempre vai acontecer. Não tem jeito. Então, a gente, às vezes, romantiza muito a igreja. A igreja de Cristo Jesus é formada por ser humano. Nós estamos aqui justamente porque nós não prestamos. Se nós prestássemos, já estaríamos na glória com Deus. Então, junto um bando de gente que não presta, vai dar coisa boa sempre? Não vai. Tem confusão. Não adianta. E é o que aconteceu aqui. Eles tinham, entre aspas, uma boa intenção em preservar aquilo que eles acreditavam ser certo. E às vezes, muitas das vezes, o crente até tem uma boa intenção quando vai falar ou fazer alguma coisa, porém não tiveram sabedoria em como pôr em prática isso. E é isso que às vezes causam as maiores confusões dentro da igreja. A pessoa tem uma ideia, às vezes nem é uma ideia ruim, ou às vezes é uma ideia ruim, mas ela está querendo edificar a igreja, mas ela não tem sabedoria de como pôr em prática, e acaba causando confusão com a questão ao redor. Então, qual é a tese deles? É necessário circuncidá-los e exigir que obedeçam à lei de Moisés. Entre aspas, eles têm que ser judeus. Embora, em tese, havia sido esquecida essa ideia, na prática, o que eles querem? Querem que a igreja seja uma cópia do judaísmo. Tem que circuncidar, tem que seguir toda a lei de Moisés. Versículo 6. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles. Irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Deus, que conhece os corações, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Veja como a palavra de Deus vai conduzindo a história para que tudo ocorra do jeito que Ele quer. Por que Pedro lá atrás teve aquela visão? Por que Pedro lá atrás foi enviado para pregar aos gentios? Porque justamente aqui vai se encerrar a participação dele na história. Óbvio que quando eu digo história, estou falando do texto bíblico, não da história dele na igreja. Ele fez muitas coisas. Mas tudo que ele passou foi para que ele chegasse nesse momento e tivesse essa visão aqui. Porque se esse momento acontecesse,
Sem Deus ter designado Pedro para pregar aos gentios, ele, com a mentalidade que ele tinha de judeu, seria um dos primeiros a concordar com os fariseus. Porque ele era um judeu ortodoxo. Mas Deus foi transformando o coração dele, com aquela visão, mata esses animais e come. Ele fala, não, nunca toquei nada impuro. O Senhor fala, não torne impuro aquilo que eu santifiquei. Vai lá na casa do gentio, daquele italiano, vai lá, prega para ele. Tudo isso foi para quê? Foi Deus trabalhando o coração de Pedro, para que nesse momento, Pedro se levantasse como uma voz a favor da obra que Deus queria fazer. E qual era a obra que Deus queria fazer? Deus queria quebrar todas as barreiras que impediam que o evangelho chegasse a todo tipo de gente. Então, para aquelas pessoas, o evangelho deveria ser somente para os judeus. Vai levar para os gentios? Ok, mas que os gentios se transformem em judeus para fazer parte dessa fé. Mas o que Deus estava querendo era justamente trazer uma nova aliança. E é isso o que nós temos batido sempre. Todo o Velho Testamento, ele é muito importante sim, para aprendizado, para conhecermos a pessoa de Deus, para vermos a santidade de Deus, como Deus trabalha, para vermos grandes histórias de homens e mulheres de Deus e aprendermos com eles. Serve para a doutrina, mas nós temos em Cristo uma nova aliança. Tudo que tinha no Velho Testamento apontava para Jesus Cristo. São sombras, é passado. Então, a igreja não precisa trazer a Arca da Aliança, não precisa trazer um shofar e tocar. Não precisamos do judaísmo, nós precisamos de Cristo Jesus. Porque nem o judeu, pelo judaísmo, conseguiu salvar-se, é o que Pedro está falando aqui. Vocês estão querendo, o que Pedro está dizendo na prática? Vocês estão falando tanto da lei, vamos lembrar de nós e dos nossos antepassados. Quem seguiu a lei corretamente, 100%? Ninguém. Nem Davi, nem os reis do passado, nem os profetas. Todos tiveram falhas, todos tiveram erros. Então, um peso que nem nós conseguimos carregar, nós vamos jogar sobre essas pessoas que nunca ouviram falar de Abraão, que nunca ouviram falar de Isaac, de Jacó. Vejam como a mente de Pedro já foi transformada pelo Evangelho. Isso que nós temos aqui é chamado de concílio. É o primeiro concílio registrado da igreja. Concílio é uma reunião para que as autoridades eclesiásticas, as autoridades da igreja, definam a doutrina que a igreja vai seguir. Houveram outros concílios na história da humanidade, mas esse concílio aqui é o mais importante, porque ele justamente vai abrir de uma vez por todas as portas para que o gentio seja bem aceito na igreja de Cristo. Versículo 11. De modo algum, Pedro continua falando, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Então, olha só como Pedro já está quebrando todo o racismo existente na igreja, mostrando o quê? Não é pela nossa natureza, não é pelo sangue que temos, não é pela nossa herança de Abraão, é pela fé, pela graça, é pela graça maravilhosa de Cristo Jesus que foi derramada a nós. Ou seja, todos somos pecadores, independente da nacionalidade, independente da cor de pele, independente da classe social, independente de onde viemos, todos somos pecadores, precisamos de Cristo Jesus. Então Pedro traz essa palavra e vejam o resultado, versículo 12. Toda a assembleia ficou em silêncio. Começa a trazer o respeito. Aí agora vem Barnabé. Ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Como já temos batido também nessa tecla. Os sinais e maravilhas apresentados em Atos, eles são não somente para a edificação do ser humano, mas é Deus comprovando que essa mensagem é da parte dele. Então, o milagre não é o foco da vida cristã, mas ele reforça que aqueles homens estavam com Deus. Por quê? Porque Deus operava maravilhas no meio deles. Então, Paulo está falando, se não fosse da vontade de Deus que os gentios fossem salvos, por que Deus curou um gentio? Por que Deus libertou almas cativas do inferno? Porque milagres e maravilhas têm acontecido na vida de pessoas que não são nascidas judias.
Então Deus novamente, através do seu poder, vai carimbando o evangelho que Paulo e que os apóstolos vão pregando. Eles pregam o evangelho, Deus derrama poder, Deus derrama os dons do Espírito Santo para mostrar: eu estou ali, eu estou operando ali, eu estou trabalhando ali. Isso significa que todo milagre vem de Deus? Não. Porque nós já vimos que se manifestaram muitos feiticeiros e bruxos que faziam artes sinistras e faziam aos olhos humanos maravilhas. Mas quando o evangelho de Deus é pregado, evangelho que aponta para Jesus Cristo, ele testifica o milagre e o milagre testifica o evangelho. A igreja não é só milagre, como também não podemos jogar os milagres fora e falar: não, é só a Bíblia, não tem milagre, não tem maravilha. É os dois: doutrina, estudo, palavra de Deus, ordem, decência. Mas também tem a unção do Espírito Santo, tem o poder de Deus que é derramado no meio da igreja. E nós cremos nisso. Nós cremos que Deus ainda cura, liberta, transforma, salva. Não há impossíveis para o Senhor. Então, essa mentalidade de que doutrina e fé são coisas antagônicas, ou você estuda muito Bíblia, ou você vive de fé. Os dois não dá. Isso é mentira. Porque nós estamos vendo aqui, eles fizeram um concílio teológico. Mas o que está sendo debatido no concílio teológico e usado como padrão? Os dons e maravilhas e milagres de Deus. Então, os dois andam juntos. É estudo e unção, os dois juntos. E a igreja precisa buscar os dois. Conhecimento de Deus e poder do Espírito Santo, para que nós possamos ver as maravilhas de Deus acontecer no meio da igreja. Versículo 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme escrito. Aqui ele vai citar Amós 9. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as ruínas e a restaurarei. Porque o restante dos homens, o restante dos homens busque o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o nome do Senhor. Diz o Senhor que fez essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Então, uma paradinha aqui. Nós não vimos no capítulo 12 que Tiago foi assassinado? Novamente lembrando, Tiago assassinado em Atos 12 foi o Tiago apóstolo. Esse Tiago que está falando aqui é o Tiago joelho de carneiro. Joelho de carneiro porque o joelho dele era muito calejado de tanto que ele ficava ajoelhado orando. Tiago joelho de carneiro era irmão sanguíneo de Jesus, filho de Maria e de José. Esse Tiago é o mesmo escritor do livro de Tiago, que nós temos no Novo Testamento, que inclusive foi um dos primeiros livros a ser escrito. Talvez ele já tenha até escrito, nessa época, o seu livro de Tiago. Porque ele vem trazendo muita doutrina ali que ainda tinha por base o judaísmo. Então nós vemos que é um escrito antigo, que provavelmente veio até antes de Paulo começar de Paulo se converter. Então esse Tiago que está falando aqui, Tiago, irmão de Jesus, é o escritor do livro Tiago, que nós inclusive já fizemos manhã e noite, um estudo completo dos 5 capítulos dele. Então, ele era o bispo de Jerusalém, ele era o líder prático da igreja. Ele cresceu em graça e conhecimento, e que curioso, quando Jesus era vivo, ele não cria. Ele desprezou Jesus. Mas vejam a maravilha do Espírito Santo. O Espírito Santo trabalhou o coração dele. Após a ressurreição de Cristo, ele creu. E desde os primeiros capítulos de Atos, nós já vimos ele presente na igreja. E ele vai crescendo, ganhando força, não por ser irmão de Jesus, mas por ser servo de Deus. E esse servo de Deus, se ele tivesse dito que concordava com os fariseus, provavelmente a igreja ia se dividir ali na hora. Ia cada um para um lado. Se esse homem, se o testemunho dele tivesse sido contrário, talvez nem Pedro conseguisse sustentar a igreja. Porque ele era um dos grandes nomes e de grande autoridade. Mas Deus trabalha primeiro em quem? No coração de Pedro, que depois vai colar com ele. E vejam a palavra que ele vai trazer. Ele vai mostrar o quê?
Em outras palavras, gente, nada disso é novo. Vocês estão falando que o gentio, aquele que não é nascido judeu, não pode ter a fé, mas não está lá escrito em Amós? Vocês não estão pregando a lei? Vamos lá para os profetas. O que Amós diz? Restituirei a tenda caída de Davi. Como assim? Amós é escrito em uma época onde a dinastia do rei Davi já não estava mais no governo de Israel. Então Deus fala, vou reconstruir a tenda caída de Davi, ou seja, vou levantar um descendente de Davi que vai reinar. Que descendente é esse? Um descendente que teria no seu reino não somente os judeus, mas também gentios. Quem é esse descendente de Davi que vai ser um grande rei e que vai reinar sobre judeus e sobre não judeus? Aqui Tiago está falando, estava apontando, é Jesus, o descendente de Davi, a promessa que Deus fez a Davi, que sempre haveria um descendente dele no trono. Qual é o descendente de Davi que hoje está sentado no trono e continuará sentado no trono pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade? Jesus Cristo, o Senhor, que é rei de judeus, rei de não judeus. É o nosso rei, Jesus Cristo. Então o Tiago está falando, não é nada novo. A palavra de Deus já apontava para isso. Vamos voltar para a palavra. E pensa que tapa na cara de um fariseu. O homem apresentar a lei de Moisés e falar, vocês não leram isso aqui não? Porque o debate todo era esse. Versículo 19. Tiago continuando. Portanto, julgo que não devemos pôr dificuldades aos gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham de comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Então, o que Tiago está falando aqui? Não joguemos um peso a mais sobre esses servos de Deus. Moisés já tem sido pregado durante esse tempo todo. Vocês são judeus, querem continuar? Continuem. Mas não joguemos esse peso desnecessário sobre aqueles não-judeus. O que Tiago, ele não fala na prática isso, mas que divisão ele fez aqui? Ele fez uma divisão que nós precisamos entender. Ele dividiu aquilo que é moral daquilo que é ritual. Imoralidade sexual é moral. Tudo o que remete à moralidade no Velho Testamento permanece nos dias de hoje, é óbvio. O Velho Testamento fala o quê? Não matarás. Pode matar hoje em Cristo Jesus? De forma nenhuma. O Velho Testamento fala, não adulterarás. Pode adulterar hoje? De jeito nenhum. Mas o Velho Testamento também fala que deve ser comemorada a festa das tendas. É necessário para nós? Não. Fala que tem que ser circuncidado. É necessário para nós? Não. Fala que deve separar o sábado. É necessário para nós? Não. E daí nascem as seitas, por não entenderem essa divisão que é feita aqui na igreja. Vão vir as testemunhas de Jeová que num extremismo da leitura do texto vão dizer que nem a transfusão sanguínea pode. E muitos deles morrem e deixam os filhos morrerem, porque se sofrer um acidente, acontecer alguma coisa, não pode haver transfusão de sangue. Tem que deixar morrer. E se houver a transfusão de sangue, é rejeitado pela família e por toda a congregação. Nada tem a ver com o que o Tiago está falando aqui. Outra, nós vamos ter os adventistas do sétimo dia, que vão insistir com o peso do sábado. E nós vamos ver lá em Gálatas, Paulo falando, olha, se para uns um dia é muito importante, para outros nenhum é, ou para outros todos os dias são. Não importa, o importa é o quê? Termos uma vida prática com Cristo Jesus. Então não importa se a reunião vai ser no sábado, se vai ser no domingo, se vai ser na quinta-feira, importa é o quê? Estarmos reunidos em nome de Jesus. Então a divisão foi feita aqui. É por isso que quando algum ateu vier, geralmente eles trazem esse tipo de contenda, né? Fala, vocês falam de homossexualidade, mas vocês cortam o cabelo. No Velho Testamento não podia cortar o cabelo.
Ah, mas vocês fazem isso, usam brincos, e lá dizia que não. O que o Tiago está fazendo aqui? Por que nós não seguimos o Velho Testamento à risca? Porque a própria Bíblia tira esse peso de nós. Esse peso não é mais nosso. Eu posso comer a carne de porco hoje. Eu posso me desvincular de tudo o que é ritual judaico. Posso fazer isso. Por quê? Porque eu inventei da minha cabeça? Porque a igreja cismou que tinha que fazer isso? Não. Porque a própria Bíblia tira esse peso, esse jugo de nós. E é triste quando a própria igreja quer trazer esse jugo de novo. Há igrejas hoje que estão celebrando as festas judaicas. Há igrejas hoje que estão trazendo inúmeras contendas, coisas antigas que nada tem a ver mais com o Evangelho de Cristo Jesus, trazendo peso, sendo que o próprio Jesus Cristo falou que jogássemos sobre ele os nossos pesos, pois o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Parece que ao invés de aproveitarmos essa maravilha de Cristo Jesus, que tirou o fardo das nossas costas, nós queremos trazer mais fardo sobre nós e principalmente sobre os outros. Porque o fardo pesado é sempre sobre o outro. O pecado do outro sempre é pior do que o meu. Mas na prática, todos somos pecadores. Então, o que ele vai dizer aqui? Devemos dizer-lhes: abstenham-se de comidas contaminadas pelos ídolos. Eles viviam em uma realidade. Qual era a realidade? Eles viviam debaixo do Império Romano. E havia um costume de que comidas oferecidas para ídolos geralmente eram dadas de graça ou mais baratinhas. Então, se eles fossem lá no templo de Atena, de Zeus, dos deuses adorados pelos romanos, adorados pelos gregos, eles poderiam comer daquela comida. Então, o Tiago está falando, evitem esse tipo de alimento, a comida contaminada, a comida oferecida, a imoralidade sexual, que era algo terrível no Império Romano. Nós pensamos que hoje em dia a coisa está bizarra. Acredite, naquela época conseguia ser ainda um pouco pior. Naquela época era comum homens importantes terem crianças a quais eles abusavam sexualmente. Era comum. Homossexualidade, pedofilia, aborto, que hoje estão tentando transformar e fazer em comum. Infanticídio, a criança nascia, não queria, botavam para fora da cidade e deixavam morrer. Isso acontecia naquela sociedade. Era terrível. Eram baixarias acontecendo à torta e à direita. Então, o que Tiago está falando aqui? Nós estamos liberando dos rituais judaicos, não da moralidade cristã. Também não vão chutar o barraco e falar, pode tudo, calma aí. Abstenham-se das comidas oferecidas. Abstenham da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Essa questão de comer, vamos lá por pontos. A questão do sangue não era somente lei mosaica, ela vem desde quando Deus permitiu que o ser humano comesse carne, que foi após o dilúvio. Nós temos em Gênesis uma ideia apresentada no próprio texto. Qual é a ideia? Antes do dilúvio, o ser humano era vegetariano, nada tem a ver com vegano, vegetariano, não comia carne, mas utilizava os animais para seu proveito. Pós-dilúvio, Deus dá uma permissão a Noé, fazendo parte da sua aliança, que ele poderia alimentar-se dos animais, mas que deveria abster-se do sangue. Então, isso é uma ordenança de Deus que não é necessariamente vinculada à lei de Moisés. Ela é bem anterior a Moisés. E nós vemos hoje com estudo, com a ciência, que alimentar-se do sangue dos animais nem bom para a saúde é. Então, deve ser evitado pelo cristão. E a questão dos alimentos, nós vamos lá para uma discussão que nós vamos ver lá para frente, mas só para dar uma base para vocês. Paulo vai deixar a entender nas suas cartas que aquele que tiver fome e comer da comida oferecida, não estaria em pecado se não cresce naquilo. E nós já falamos sobre isso no nosso estudo, nosso curso de membros. Porém, para não escandalizar os irmãos, era bom que não fosse feito.
Vamos na prática. Nós já comemos comidas oferecidas? Provavelmente continuamos comendo. Comida que a gente come em restaurante, o cozinheiro pode ter oferecido. Comida que nós compramos na rua, a pessoa pode ter oferecido. Mas é bom sempre evitar-se. Então, se eu sei que naquele lugar há um culto a deuses estranhos, não convém eu comer daquele tipo de alimento. Se eu sei que foi oferecido a santo, se eu sei que foi oferecido a ídolos, a potestades, até a demônios, não convém me alimentar dessas coisas. Agora, devo também ficar paranoico e pensar que toda comida que entra na minha casa tem que ser ungida, tem que ter... Não, é entrega na mão de Deus. Senhor Jesus, tudo que chega na minha mão, se não for roubado, óbvio, é sustento teu, é graça tua, louvado seja Deus, eu vou comer dessa comida e vou comer com gosto para a glória de Deus. Acabou. Fim. E a questão do sangue, é bom que se evite. Até para a sua saúde mesmo. 21, pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Versículo 22. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás. Nós já vimos esse Judas Barsabás lá junto com Estevão, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Versículo 23. Com eles enviaram a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros, aos irmãos cristãos gentios, que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com nossos amados irmãos Paulo e Barnabé, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que também temos escrevido. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo lhes vá bem. Então, foi chegado a esse consenso doutrinário. E agora, se Paulo e Barnabé voltassem sozinhos, naquela época não tinha áudio de WhatsApp, não tinha gravação. Os irmãos da igreja podiam falar: vocês foram lá, eles podem ter falado para vocês não, e vocês vieram aqui falando que sim. E aí, como é que nós vamos acreditar? Então a igreja, além de enviar uma carta escrita, também envia 2 irmãos sérios, conhecidos, para que fossem lá testificar aquilo que foi falado. E nessa carta, os presbíteros, os apóstolos, eles fazem uma defesa da sua própria honra. Eles falam o quê? Esse pessoal que saiu daí para perturbar vocês, não fomos nós que mandamos, não. Eles foram por conta própria trazer perturbação aí. Então nós nos reunimos aqui, e para tirar esse peso de vocês, está aqui o que vocês devem seguir. A questão da comida e a questão da imoralidade sexual. Que tudo lhes vá bem, né? Um voto de bênção a todos. Então aqui a gente separa judaísmo de igreja de uma vez por todas. Igreja de Cristo Jesus é cristianismo, é fé em Cristo, é Novo Testamento, aquilo que Jesus Cristo nos ensinou através das suas parábolas, através das suas pregações, das suas doutrinas, é aquilo que os apóstolos pregaram posteriormente. Significa que o Velho Testamento é descartado de forma alguma. O que Tiago utilizou? O Velho Testamento, ele falou, pregou Amós ali. Então nós podemos sim, de Gênesis a Malaquias, estudar, aprender da presença do Senhor, seguir os ensinamentos que são trazidos ali. O que nós não podemos é confundir aquelas coisas, aqueles rituais, coisas que eram datadas aos judeus,
para nós hoje. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Por isso, devemos ter cuidado com as seitas que vão trazer a obrigatoriedade do sábado, que vão trazer regras alimentares. Não pode comer pouco, não pode comer. Devemos tomar cuidado por quê? Porque por trás dessas coisas que nós acreditamos ser bobas, há uma maquiação da palavra de Deus e uma tentativa para escravizar o crente. Escravizar o crente em quê? Em regras humanas que só trazem peso e fazem com que pessoas se desviem do caminho da verdade. Porque as pessoas não vão conseguir carregar esse peso e vão trazer para si um pensamento: eu não posso ser desse lugar, porque eu não tenho como carregar tal peso. E Jesus Cristo veio para justamente nos libertar de todo esse peso. Então, novamente, estamos na época da graça. Significa que é bagunça? Não. A gente viu que Ananias e Safira foi assassinado pelo próprio Deus. Assassinado não, morto pelo próprio Deus. Nós vimos que Herodes foi morto pelo próprio Deus. Então, a palavra de Deus é séria e continua sendo séria. Mas nós temos hoje uma liberdade maior que os judeus já não tinham. E louvado seja Deus por isso. E a base é a própria Bíblia, não é da nossa própria cabeça. Versículo 30. Uma vez despedidos, os homens desceram para Antioquia, onde reuniram-se à igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam a pregar a palavra do Senhor. Então esses homens, como vieram, da igreja que nós podemos chamar de matriz, da igreja mãe, ficaram ali no meio da igreja e pregando a palavra de Deus, encorajando. Silas se identificou. Silas se identificou com aquela igreja, se identificou com as pessoas, se identificou com a liderança de Paulo e resolveu ficar ali, enquanto Judas voltou para os que o haviam enviado. Então nós já vemos o quê? Houve paz. Essa primeira contenda foi encerrada para a glória de Deus. O que Lucas quer trazer aqui com o seu texto? Vamos lembrar que o leitor da época provavelmente poderia ser um judeu que se converteu, ou a outra opção, um gentio que se converteu. Esse texto aqui é de suma importância para que o crente entenda o seu lugar na igreja. O judeu tem que entender que ele não é melhor do que o outro que não nasceu judeu. E o não judeu tem que entender que ele não é inferior ao judeu. Todos somos iguais debaixo do Senhor. Por isso, depois nós vamos ver nas cartas, para com Deus não há acepção de pessoas. Não há classes, não há tipos de pessoas. Todo aquele que crê em Cristo Jesus e invoca o nome do Senhor, é salvo por Cristo Jesus, é bem-vindo a estar no meio da igreja. Vai ser transformado aos poucos, vai mudar aos poucos, mas não deve ser jogado sobre ele um peso que nem a própria igreja pode carregar. É necessário haver sabedoria, leitura da palavra, para entender os tempos e saber o que deve ou não ser passado a esses. Mas, infelizmente, não é a única contenda que nós vamos ver nesse texto. E o texto vai encerrar com mais um barraco. E vamos lá, versículo 36. Algum tempo depois, quando fala algum tempo, pode-se entender até muito tempo, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Novamente, não tem WhatsApp, não tem Telegram. Como eu vou saber que a igreja que eu fundei em outro país está indo bem? Eu vou ter que ir lá. Então agora vai dar início ao quê? A segunda viagem missionária de Paulo. Então ele vai falar: poxa, a gente edificou a igreja, doutrinamos, deixamos o pessoal lá. Poxa, eu estou querendo saber como é que está. Vamos lá de novo, vamos ver como é que está. E Barnabé concordou com ele. Mas agora vem o problema, versículo 37. Versículo 37. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Vocês lembram que a gente viu que esse João Marcos, quando na primeira viagem missionária ele fugiu, ele desistiu. Ele estava no caminho da viagem, viu que o negócio ia ser feio e desistiu, se mandou.
O que acontece nesse período? Aí a gente vai ver mais a história. Pedro acolhe ele consigo. Inclusive, há quem acredite, nós vimos isso nos evangelhos de Marcos, quando fizemos o estudo, que foi o próprio Pedro quem foi a testemunha para que Marcos escrevesse o seu evangelho. Então, Barnabé está falando, poxa, vamos levar o Marcos, rapaz, meu parente. Ele deu aquela bobeada, mas ele se arrependeu, ele está querendo ir de novo. Vamos lá, vamos levar ele também. Versículo 38, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfília, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério, ou seja, imagina a confusão, que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Em outra palavra, Marcos vai com a gente. Não vai de jeito nenhum. Levamos esse cara fugiu, foi embora, você está louco de levar ele junto? O receio de Paulo não é maldade, isso que a gente tem que entender. Nossa, Paulo não acreditava na conversão, ele que teve um passado tão... A igreja estava sendo perseguida. Ter uma pessoa covarde do seu lado significa o quê? Essa pessoa, por medo, pode denunciar a igreja. Então era um risco levar Marcos, sim. Ele era covarde, era o pensamento que Paulo tinha dele, é um covarde, é um frouxo. As autoridades pegam esse cara, o que esse cara não vai fazer? Vai denunciar os irmãos, vai nos levar para a prisão. Eu não vou levar esse cara comigo de jeito nenhum. E Barnabé está falando, se ele não for, eu não vou. E Paulo fala, então você que não vá. E foi essa confusão. Barnabé chama o Marcos, vão para Chipre. Paulo fica sozinho, vê que Silas estava lá na igreja, se interessou no ministério dele, vão embora comigo. E aqui temos essa divisão. Essa divisão vai permanecer para sempre? Não. Agora eu vou dar spoiler das cartas de Paulo. Nós vamos ver lá para frente, quando Paulo está quase para morrer, que ele vai falar assim, chama Marcos, meu cooperador, pois ele é muito importante para mim, para ele vir me visitar aqui na cadeia antes de eu morrer. Então, é uma confusão que vai ser solucionada mais para o futuro. Eles vão fazer as pazes. Mas, nesse momento, não houveram pazes. O que a gente aprende com isso aqui? Lucas podia ter ocultado esse negócio, né? Foi falar do barraco. Podia falar, Barnabé resolveu ir com Marcos, Paulo resolveu ir com Silas, vamos esconder que teve essa briga, essa coisa. Desde o Velho Testamento, o Espírito Santo do Senhor nunca conduziu o escritor a esconder os defeitos e os problemas dos seus servos. Nunca. Por quê? Primeiro, nós temos que saber que não há ser humano perfeito. Só Deus é perfeito. Até Paulo se equivoca às vezes. Até Barnabé se equivoca às vezes. Só Deus é perfeito. Segundo, com os defeitos e as fragilidades dos homens e mulheres de Deus da Bíblia, nós nos identificamos melhor, não é verdade? Se Paulo fosse um ser humano perfeito, Barnabé é um ser humano perfeito, eu talvez poderia olhar e falar, nossa, eu nunca vou ser como esse homem. Mas quando eu vejo que rolou um barraco dentro da igreja, eu falo, ele é igual a mim. Ser humano igual a mim. Tem briga? Tem briga. Tem confusão? Tem confusão. Mas o que está acima de tudo isso? A obra de Jesus Cristo. Eles não deixaram de fazer a obra de Jesus Cristo. Olha, Paulo, não vou mais andar com você, mas eu vou pregar a palavra de Deus lá. Ok, Barnabé, não vou mais andar com você, mas vou pregar a palavra de Deus do outro lado. A palavra de Deus continua sendo pregada. O evangelho continua sendo pregado. Somos pessoas diferentes num lugar onde nos reunimos e juntamos toda essa carga que nós temos, todos os traumas, tudo que temos de errado, nós juntamos num só lugar. Naturalmente vão haver contendas, naturalmente vão haver momentos em que um não vai se entender com o outro, mas acima disso está o quê? A obra de Deus, o amor a Deus e o perdão. Tudo isso é demonstrado na vida desses homens. Eles se desentendem, mas não deixam de fazer a obra de Deus. E mais para frente, vão se perdoar e vão juntos seguir no Evangelho. Então, quando Lucas coloca aqui essa fragilidade,
Ele não está, de forma alguma, diminuindo a figura desses homens, nem trazendo uma imagem de que, nossa, esses crentes não se dão bem, nada disso. O que ele está mostrando somos todos imperfeitos, todos nós imperfeitos, somos carentes da glória de Deus. Paulo era um perseguidor e agora é o maior evangelista da igreja. Marcos era um frouxo e foi o evangelista que escreveu o primeiro evangelho registrado. Deus transforma os corações. Deus transforma os corações. Deixemos Deus transformar aos poucos os nossos corações também. Não se escandalize com os atritos que às vezes há dentro da igreja, com as briguinhas que às vezes há entre nós. Não deixe que isso esfrie a tua fé, não. É normal. Acontece antes da fundação da igreja. Os apóstolos já brigavam entre si. Quem é o maior? Quem vai sentar à direita do Senhor? Quem vai sentar à esquerda? Já havia e sempre vai haver. Mas o mais importante é o quê? Exercitarmos o perdão que Cristo Jesus nos ensinou. Nos perdoemos uns aos outros, amemo-nos uns aos outros e vamos fazer a obra de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa para transformar os corações. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter tocado no coração do teu servo, ter feito o teu servo Lucas escrever esses relatos, ó Pai. Quando nós olhamos a fragilidade do ser humano, ó Deus, nós vemos que não há pessoas perfeitas, Senhor. Todos nós somos carentes de Ti, ó Deus. Nenhum de nós é melhor que o outro. Nós dependemos de Ti, Senhor. Por isso, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa unidade, Senhor. Que todos os problemas que possam haver entre nós sejam solucionados através do perdão que Tu nos ensinou, do amor que Tu derramou sobre nós. Faz de nós uma igreja unida, faz de nós um povo unido, Senhor. Mesmo que eventualmente hajam confusões, ó Deus, mas que possamos todos nos perdoarmos em amor a Ti e amor aos nossos irmãos. Senhor, leva, Pai, toda a carga pesada que o mundo joga sobre nós. Todo esse peso, ó Deus, que vem nos massacrando, vem nos colocando para baixo, ó Deus. Toda a tribulação da semana, Senhor. Toda a luta familiar. Tudo aquilo, ó Pai, que jogam sobre nós. Todas as palavras negativas, ó Deus. Tudo aquilo que vem para trazer confusão nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, lançar sobre Ti todos os nossos fardos, pois o Senhor tem um jugo leve para nós. O Teu fardo não é pesado, Senhor. Livra-nos, ó Deus, dá paz para as nossas almas, ó Deus. Tranquilidade. Que as atribulações dessa vida não apaguem a nossa fé em Cristo Jesus, mas ao contrário, que os nossos corações ardam cada vez mais e as batalhas, as dificuldades sirvam de combustível para orarmos mais, buscarmos mais a Tua presença, pois em Ti nós encontramos paz, em Ti nós encontramos alívio para as nossas almas. Alivia a nossa alma, Senhor, da batalha da semana. Alivia a nossa alma da angústia que esse mundo traz sobre nós. Dá-nos fé, Senhor, para continuarmos cumprindo a Tua vontade, exercendo o Teu chamado para conosco. É o que pedimos no santo nome de Cristo Jesus. Amém.